Primeiramente, boa noite a todas, todos e todes, né? Eu quero agradecer o convite, Daniel, só me levar para a USP, né? Passear aí, conhecer um pouco, para fazer o debate que eu estou à disposição. Como foi bem apresentado pelo Daniel, que inclusive assim, é alguém que eu admiro bastante, que tem um certo respaldo e reconhecimento na pauta de educação, e está com outras pessoas também que já dividiu outros espaços, né? Até para falar também sobre o novo ensino médio, como a Sofia, a Keila, parabenizar a Jade também pela excelente fala, e a professora Mônica e o professor Fernando Castro no primeiro bloco. É um prazer estar aqui. Eu resolvi dividir a minha fala em três partes, né? Começar, inclusive, um pouco diferente do que eu tenho começado quando eu vou falar do ensino médio, porque eu tenho sempre iniciado as análises, as minhas colocações, pela perspectiva do meu lugar de professor da educação básica, mas eu acho importante demarcar um lugar também quanto estudante que eu fui da educação pública básica. Eu sou de uma geração que pegou, né, a política de cotas, a Lei 10.639, ali no amplo da discussão pública, enfim, uma série de políticas de educação promovidas até então pelo governo de Lula, posteriormente pelo governo de Dilma, e até então, na escola, a perspectiva de fazer um ensino superior basicamente não aparecia. Então, eu falo de um lugar específico, que é esse lugar de estudante negro de escola pública, que estudou a vida inteira em escola pública, que sonhou em fazer a universidade, que conseguiu fazer uma universidade, uma geração que está em ameaça. E é isso que a gente precisa deixar muito claro. Com o novo ensino médio, né, essa perspectiva de estudantes pretos, periféricos, dos interiores do país de fazer a universidade, também está ameaçada. Então, quando eu saio de uma cidade, que eu nasci numa cidade do interior da Bahia, chamada Ipirá, 60 mil habitantes, para estudar em Feira de Santana, que era uma cidade um pouco maior, que tinha um recurso de acesso ao ensino superior público, essa perspectiva, ela me foi apresentada na escola, ainda que aquele ensino médio, né, que nós estudantes já tínhamos as nossas reivindicações, não contemplasse todas as nossas demandas. Então, a gente sempre reivindicou, por exemplo, melhores estruturas nas escolas, na escola que a gente estudava, então, recursos tecnológicos, didáticos, infraestrutura na própria escola, professores qualificados, né, e valorizados também quanto docentes. A gente sempre questionou também o fato da gente ter muito pouca aula de história na semana, ou muito pouca aula de literatura, a gente não tem uma biblioteca, ou a gente não ter uma aula, talvez, de reforço em matemática, de reforço em língua portuguesa. A gente já questionava o modelo de educação, essencialmente do ensino médio, naquela época. Isso eu estou falando aqui de meados dos anos 2009, 2008, 2007, eu terminei o ensino médio em 2009. Então, o que me parece muito estranho é que agora, falando desse lugar quanto professor de escola pública, eu tenho as mesmas reivindicações que eu tinha quanto estudante. Melhores condições de infraestrutura, uma matriz curricular que tenha relação com os interesses dos estudantes, condições dignas para trabalhadores docentes. E em todos esses pontos, em nenhum deles, o novo ensino médio promete resolver. Muito ao contrário. O ensino médio ele amplia todas essas desigualdades, todos esses problemas que a gente já vivencia na educação historicamente. E aí entra uma grande questão que muita gente tem argumentado de que o que é que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o anterior, se o anterior era cheio de problemas. O anterior tinha problemas. Né? O anterior tem problemas ainda nos lugares que ele momentaneamente ainda está sendo cumprido. Porém, o novo ensino médio, ele, além de não resolver os problemas que já existiam, ele amplia consideravelmente esses problemas e traz outros para o cerne da questão. E aí é que entra não só a minha experiência quanto jovem estudante de escola pública, um jovem negro do interior da Bahia, quanto também a condição de professor negro, extremamente precarizado, que trabalha na escola pública, também no interior da Bahia, agora em uma cidade com média de 9 mil habitantes. O que isso significa? Um dado que o deputado Glauber Rocha trouxe, né, lá no Twitter, de que 55% das escolas 55% das escolas no Brasil são situadas em municípios onde só tem uma única escola, né, de ensino médio. Ou seja, 55% dessas escolas são únicas no seu município. Isso por si já intervém na máxima que o mercado, que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro tem insistido em afirmar de que o estudante tem escolha de itinerário. Eu trabalho em uma dessas escolas. É a única escola da cidade onde eu trabalho, a única escola do estado. Se o estudante escolher um itinerário formativo que não coaduna com os itinerários oferecidos por aquela escola, ele não tem escolha. Ou ele cumpre, ou ele se muda de cidade, ou ele abandona a escola. Isso é a realidade colocada dentro do novo ensino médio.
Isso numa escola que não tem quadra esportiva, que não tem laboratório de informática, que não tem laboratório de química, de física, de biologia, que a biblioteca começou a funcionar agora aos trancos e barrancos por intervenção da própria direção, ou seja, com todos os problemas anteriores acumulados e nenhum desses problemas solucionados, mas amplificados. E essa questão é interessante porque, veja só, eu entrei na rede estadual em 2019, e 2019 foi o ano em que a escola começou a discutir a matriz curricular, porque a escola é uma escola piloto do novo ensino médio. Ou seja, desde 2019 aqui na Bahia, a gente já vem discutindo internamente em algumas escolas a forma de inserção do novo ensino médio. E aí eu quero colocar uma questão que o professor Fernando Cássio trouxe no primeiro bloco, que é interessante de trazer, quando ele diz que, por exemplo, São Paulo escancara a desigualdade do novo ensino médio e que talvez seja, né, a vitrine para se enxergar essas contradições. Eu acredito que não só São Paulo, eu acho que a gente precisa direcionar isso a outros estados, como, por exemplo, a Bahia. Por quê? Porque o que não é visto na Bahia é porque não há uma publicização das condições dessas escolas. Não há uma publicização da condição dessas escolas pilotos. E por que não há? Porque aqui existe um pacto de silenciamento que leva em consideração um governo que é petista, que está executando o novo ensino médio, que militarizou uma série de escolas no estado, né, avançou, o governo de Rui Costa, que agora é ministro da Casa Civil do governo Lula, e agora segue o mesmo plano com o Jerônimo, e que se a gente olhar na materialidade, na prática da coisa, é tão absurdo que nos últimos atos, nas últimas manifestações do dia 15, a gente não teve um representante do Sindicato Representativo de Professores do Estado da Bahia que tem uma ligação com o governo petista nessas manifestações. Ou seja, existe um pacto também com setores de movimentos sociais, populares, que não querem colocar na mesa a revogação e que não respondem à condição de precarização desses trabalhadores da educação e à condição de precarização dos estudantes aqui do Estado e Brasil afora. Essas condições, e que nessa segunda parte da fala eu quero focar bastante, dialoga com a necessidade da gente pensar a revogação para além de mobilizar aqueles setores que já estão mobilizados, mas pensar em constranger publicamente aqueles setores que dizem, né, ou pelo menos se silenciam, está a favor da revogação, mas que coadunam com a política atual de Camilo Santana, com a política atual de escolha do governo Lula, de manter uma política que é diretamente continuidade do golpe de Estado perpetrado pelo Michel Temer e continuado pelo governo Bolsonaro. Porque é isso que é o novo ensino médio. O novo ensino médio, ele demonstra como o neoliberalismo tem avançado na América Latina, mas não só na fabricação de uma desigualdade, como a gente tem apontado, entre o mercado financeiro privado e o mercado, né, e o setor público de educação, mas as desigualdades também entre as capitais e os interiores, entre as grandes metrópoles e as pequenas cidades, entre as regiões também. Se a gente discute hoje o que é o novo ensino médio a partir da vitrine que é São Paulo, e que obviamente é uma grande vitrine econômica por conta da importância que tem São Paulo, a gente também precisa discutir o novo ensino médio a partir da perspectiva dos estados que não têm tido acúmulo de força política para denunciar o que está acontecendo nas nossas escolas. Como, por exemplo, trabalhar numa escola situada numa cidade de 9 mil habitantes, onde se o professor se manifesta, denuncia, como tem acontecido com escolas privadas também, professores que não têm se posicionado por conta da perseguição, o Estado tem a máquina policialesca, né, tem a máquina de censura, a máquina de perseguição, a máquina burocrática a seu favor. Então, essa política, ela é obviamente produtora dessas desigualdades entre regiões e ela é produtora também de desigualdades, amplificadoras de desigualdades, das diversas perspectivas que a gente tem apontado, de gênero, de raça, de sexualidade. Como a gente vai poder hoje discutir, dentro desse contexto, a aplicabilidade da Lei 10.639, que é uma política que tem como perspectiva, né, utilizar a história, a cultura africana, afro-brasileira, para promover uma outra construção didática política dentro da escola, se na prática o que está acontecendo é uma destruição do caráter científico da educação. É uma neoliberalização do processo de educação que faz com que a leitura racial, a perspectiva de gênero, a perspectiva humanística de escola não seja considerada, mas seja considerada a partir de uma perspectiva de empreendedorismo individual que nada mais é do que a extrema precarização da condição do trabalhador e da trabalhadora e do estudante.
quando se cria disciplinas como, por exemplo, fazer brigadeiro, mundos pet, empreendedorismo, não é apenas uma forma de retirar o conteúdo e impedir que aquele estudante ou aquela estudante consiga passar, né, no Enem, consiga entrar na universidade pública, mas é também uma forma de dizer para ele que a única opção que resta é pegar a sua guia de brigadeiro e vender na rua. Que a única opção que resta é poder se virar, fazer cocada, fazer sabonete, poder virar o seu, vender o seu utensílio sem direitos trabalhistas garantidos. E não à toa, o novo ensino médio ele é uma política criada pelo governo de Temer junto ao teto de gastos, à reforma trabalhista, depois completando o pacote de austeridade, a reforma, né, da Previdência, uma série de outros mecanismos, inclusive ideológicos também, o que é o Escola Sem Partido, que na prática o novo ensino médio é a execução do Escola Sem Partido, sem esse nome, é a execução de uma política de retirada da capacidade crítico-reflexiva dos professores da sala de aula. Isso atinge em cheio também aqueles estudantes de licenciatura que ainda estão nas universidades pensando e sonhando em estar na sala de aula para levar essa formação crítica emancipatória para dentro do ambiente escolar. Eu, quanto professor, sou um estudante que sonhei também, né, em levar essa perspectiva crítico-reflexiva, levar a minha identidade, levar a minha compreensão de ser para dentro da sala de aula. Com o novo ensino médio, ocorreu uma fragmentação disso. Não há um impedimento claro de qualquer possibilidade que a gente tenha de levar isso para dentro da sala de aula. Então, o que o governo Lula, o que o Camilo Santana precisou pensar é que se há uma perspectiva de luta hoje, de educação antirracista, de educação que paute gênero, que paute sexualidade, de uma educação que coloque o estudante, que siga, né, colocando o estudante dentro da universidade, o filho do trabalhador e da trabalhadora, não é só fornecendo o alimento, mas é fornecendo também os recursos aos quais nós vamos impossibilitar que daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, a fome se torne novamente estrutural, ou a fome permaneça estrutural no país. É a única forma que a gente encontra, a educação é esse mecanismo de construção emancipatória do sujeito, da gente impedir que ataques dentro das escolas, como os que vêm ocorrendo, que têm amedrontado professores, estudantes, ataques fascistas sigam ocorrendo. E é por isso que eu reafirmo que manter o novo ensino médio, não revogar o novo ensino médio, é coadunar também com o fascismo no Brasil, é não combater o fascismo. O novo ensino médio é uma política que se encobre de tecnocentrismo. Os tecnocratas afirmam que ali há uma perspectiva técnica, apenas voltada ao mercado de trabalho, mas ela é uma política reacionária do Estado brasileiro. E não à toa ela foi programada em forma de medida provisória inicialmente e amplificada em forma de uma lei extremamente autoritária, que não foi discutida com estudantes, que não foi discutida com professores, professoras, pesquisadores da educação sérios. Então, enfrentar o novo ensino médio hoje dentro desse cenário é tarefa zero daqueles que reconhecem a importância da gente combater o bolsonarismo, não somente nas urnas, não somente pela via eleitoral, mas com as ferramentas que nós temos. É empoderar, é dar poder à população negra para que possa se organizar, é dar poder aos filhos e filhas da classe trabalhadora. Isso está sendo retirado. E mais ainda, né, antecipando uma discussão que virá com a revogação, que nós conquistaremos nas ruas, e é preciso aproveitar, né, a participação da representante da presidenta da UBS, é importantíssimo puxar novamente dias de mobilização nas escolas, nas universidades, greves, paralisações, é importante pressionar os sindicatos para que isso aconteça, voltar às ruas, mobilizar, né, seguir mobilizando. É importante que essa bandeira esteja como um marco zero da luta política, não só em defesa da educação no Brasil, mas em defesa de um Estado democrático de direito, como muitos setores petistas têm conclamado, né, desde então, o golpe programado pelo Michel Temer, seguido pelo Bolsonaro. Que Estado democrático de direito é esse que não garante uma educação digna, de qualidade, uma educação pública e referenciada para os filhos e filhas da classe trabalhadora? Ou, digo mais, para a própria classe trabalhadora, que o que a pandemia, né, nos trouxe também é uma grande quantidade de jovens e adolescentes que precisam trabalhar também para colocar comida na mesa e que, dentro dessas condições que o novo ensino médio impõe, isso não é possível.